Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão, você ligado aqui no podcast EBD em Síntese. E hoje, podcast de Juvenis, lição de número 4, com o tema Mais que Vencedor, Provas e Tentações. Nessa lição, vamos discutir teologicamente, biblicamente, acerca das provas e tentações, buscando fundamentos nas epístolas gerais para esse tema. Estou aqui com a minha colega, a professora Milka Saldanha, já com seu alô inicial. A paz do Senhor, professor, mamãe, papai, aluno que nos assiste. É um prazer ter vocês de novo com a gente em mais um episódio do nosso podcast, da lição 4. Que ela seja uma bênção para você, para sua aula, e que seja edificante. Amém, glória a Deus. E hoje, conosco, temos uma visita ilustre ali da cidade de Jucurutu, no estado do Rio Grande do Norte, o irmão Elimelec Marques, pregador, estudioso da palavra de Deus, professor, que vai nos brindar hoje com a sua participação especial. Paz do Senhor, irmão Elimelec. Pai do Senhor, irmão Reinaldo, Pai do Senhor, irmã Milka, Pai do Senhor, querido professor da classe de juvenis que nos acompanha no podcast. É uma alegria para mim estar participando dessa noite especial de gravação e creio que será uma bênção, né, o que a gente vai apresentar aqui, para que você, professor, e você, aluno também, você pai, você mãe, possa ali cooperar com a nossa classe de juvenis nesse terceiro trimestre de 2023, em especial na nossa lição número 4. Amém, glória a Deus. O nosso podcast ele tem um foco nos professores, mas a irmã Milka, interessante que ela falou os pais, né? Olha só que interessante, os pais podem assistir a aula e participar do aprendizado dos filhos que vão para a classe de juvenis. Isso é muito interessante você comentar, pai, durante a semana, o que está acontecendo. E eu sei também que tem muitos alunos que assistem o podcast e quero mandar um alô especial, uma participação especial para eles, porque eles estão se dedicando já na semana para saber o que a aula vai dizer no domingo. Isso é fundamental, com certeza vão ser bons professores e bons profissionais. O aluno de EBD estudioso se dá bem na vida. Ele sabe qual é o caminho da verdade. Nossa aula de hoje, nós já falamos, o tema geral é sobre provas e tentações. E nosso versículo-chave áureo para a nossa aula de hoje se encontra em 1 Coríntios 10, 13, que vai dizer: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Nossos objetivos são 3. Expor a distinção entre tentação e provação. O segundo é abordar a origem das tentações, onde surgem essas tentações, e analisar, compulsar os sábios conselhos para vivermos vitoriosamente, ou seja, para vencer essas tentações e provações. Tá certo? A gente começa a nossa aula, é importante que você, professor, faça isso, com as considerações iniciais, né, que nós vamos tratar. Eu tenho um ponto aqui de interação, e eu queria que a irmã Milka nos trazesse aqui um pouco sobre como iniciar a aula. Qual é a sua dica para iniciar a aula sobre o tema tentação e provação? Amém. Já faz só um parêntese, talvez você que esteja assistindo perceba que a minha voz está bem diferente. Infelizmente, eu estou com a amidalite, então por isso a Meu voz. Deus. Mas se Deus quiser, só nesse episódio. Vai Em dar nome tudo de certo. Jesus. Vamos orar no final do podcast para Deus curar a professora Milka. Amém. Porque tá difícil aqui a garganta, mas vai dar tudo certo. Bem, meus irmãos, como alguns já sabem que nos acompanham, eu gosto muito da forma de começar a aula fazendo perguntas em relação ao tema geral da lição. E essa lição 4, em especial no box Interação, que na revista do professor está na página 29, ele dá como sugestão que a gente comece a aula perguntando sobre o que é a tentação, de onde vem, se vem do homem, se vem de Satanás. E a gente pode até perguntar, será que vem de Deus? Questionar o nosso aluno, fazer com que ele comece a aula pensando sobre o tema da lição. Nossos alunos, apesar de adolescentes, eles não devem ser subestimados. Eles têm capacidade de pensar, de raciocinar, eles podem construir um pensamento crítico, e isso vai levar a que eles consigam interpretar a Bíblia de uma forma correta.
e que não sejam levados por tudo aquilo que é dito lá fora. Então, a gente começa a aula estimulando eles a pensar, vai ser de grande valia para eles. E aí você não vai deixar esse aluno também só responder. Depois que responderem, você começa a comentar os pontos que foram abordados por eles, e daí você entra na introdução da lição. É uma forma até de quebrar o gelo da turma, às vezes tem uns que são mais tímidos, e você pode sugerir que eles escrevam. Se a sua turma for muito tímida, muitos não consigam falar, leve post-its, pedaços de papel, caneta e peçam para que eles escrevam. Você coloca numa caixa e vai sorteando as respostas. Eles não precisam identificar, mas todos vão participar. Amém, glória a Deus. Uma epístola muito rica, né? Alguns chamam até, né, professor Elimelec, que é o Sim, livro de Provérbios do Novo Testamento, porque ele não traz um tema, ele aborda vários conselhos e conceitos bíblicos que nos ajudam a viver uma teologia prática, não uma sim. teologia meramente acadêmica ou teórica. Ela diz, olha, você tem que viver assim, faça isso na sua vida, É traga isso para a muito sua vida. direto, né? Direto. Ele é muito direto, muito prático, falar sobre refrear a língua, por exemplo, né? A questão de praticar aquilo que se crê também. Então, por isso que Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, né? São conselhos rápidos também, menciona a sabedoria, faz aquele paralelo entre a sabedoria que não provém de Deus e a que provém de Deus, e afins. É, é interessante que o apóstolo Tiago, ele era meu irmão de Jesus, né? E se converteu depois da ressurreição, participou do Pentecostes, não é? Então, assim, ele foi um grande líder em Jerusalém, da igreja, e nós vemos que ele sempre, então, ele adotou esse caráter prático, ele era um líder prático, um líder que dava conselhos práticos, e que queria ver o crescimento da igreja, e ele entendia que o crescimento da igreja não está em número de membros, não está em número de finanças, né? Não está nos problemas, na resolução de problemas financeiros, mas sim está na base, está na fé, está na base que nós temos da nossa fé. Então, ele fundamenta acerca da salvação, né? Ele escreve sobre a salvação e como a salvação gera em nós frutos, e esses frutos devem ser vividos. Uma igreja que não manifesta os frutos do Espírito, os frutos da salvação, da graça de Deus, é uma igreja que está morta, né? E aí alguns irmãos pensam, né, que o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo, eles tinham divergências doutrinárias, teológicas, né? E ao que nos indica na lição, a lição ela esclarece acerca disso, não há nenhuma divergência. O apóstolo Paulo vai pregar sobre a salvação pela graça. E o apóstolo Tiago vai dizer tudo bem, mas veja que as obras também fazem parte desse efeito da salvação, né? Veja que o comentarista ele vai dizer que eles são dois guerreiros que lutam uma batalha de costas um para o outro. Um protege as costas do outro, né? Um defende aqueles que dizem que a salvação é pelas obras e que você tem que fazer obras, tem que fazer caridade. Ele vai dizer, não, a salvação é pela graça, né? E, ao mesmo tempo, Tiago vai dizer que aqueles que dizem, não, o que importa é o coração, o que importa é o que eu penso. Então, eles vão se unir nessa batalha e dizer, não, o crente que tem um coração salvo, uma mente salva, ele produz frutos e obras de uma pessoa salva. Obras salvíficas, obras que levam pessoas para Jesus, obras que ajudam a sociedade, e é um crente que gera diferença na igreja e no mundo. Exatamente, irmão Reinaldo. Eles não divergem, né? Eles convergem, porque assim como Paulo, já ensinando lá a igreja de Corinto, bem depois de Tiago, né? Porque há quem diga que eles divergem, mas na verdade Tiago escreveu bem antes, então o que Paulo escreveu já estava ali alinhado ao que Tiago havia falado antes, né? Então, se Tiago ensina, por exemplo, que a fé sem obras é morta, o apóstolo Paulo vai dizer que as boas obras foram criadas para que nós, salvos, andássemos nelas. Perfeito. De alguma forma, professora Milka,
é como se as obras sem fé são mortas, e uma fé sem boas obras, e boas obras aqui, não estou falando só de caridade, mas os frutos, as consequências reais da salvação, é uma fé que não se sustenta, é uma fé que a gente falou aqui de teologia acadêmica, teologia teórica. Uma fé sem boas obras, sem frutos, é uma fé teórica também. Não é uma fé prática. Exatamente. Como o Elimelec falou, são duas escritas que elas se complementam, né? A gente consegue ter um entendimento por completo do que é salvação e a questão de obras e fé, lendo os textos de forma conjunta. A gente tem que entender que a Bíblia, ela interpreta ela mesma. A gente vai lendo os textos bíblicos e nós não vamos encontrar divergências, nós vamos encontrar convergências. Só precisamos interpretar de maneira clara. E sempre trazer isso para o aluno, porque ele é adolescente e possa que ele escute alguém dizendo que isso é uma contradição. E a gente traz isso para a sala de aula para dizer que não é contradição, na verdade é uma convergência, é trazendo uma face que é necessária ser entendida, né? Então, Paulo escreve para um público que precisa entender aquilo dali. Tiago está escrevendo para outro público que precisa estar entendendo uma outra parte. Tiago, ele vai escrever para uma igreja que já conhecia Cristo, que foi, a própria comentário de lição vai dizer que aqueles participaram, viram Jesus, viram Lázaro sendo ressuscitado, foi no primeiro século, antes do primeiro século, né? Porque a escrita da epístola data entre 45 a 63, né? Alguns dizem 45 e outros dizem que faria um pouco antes de 63. Então, esse público já conhecia Cristo. Então, Tiago ele vai falar de forma direta, já tendo com base esse conhecimento desses membros da igreja. Sim, perfeito. É verdade. E a gente vê, irmão, também que, assim, tanto é verdade que eles não tinham essa briga, tanto que a gente não tem isso na história da igreja, a gente vai encontrar essa confusão, isso é uma invenção para quem tenta fazer uma baixa crítica do texto bíblico. Porque a alta crítica, uma crítica responsável, textual responsável, de qualquer texto, ela passa por uma interpretação sistemática, eu tenho que ver todos os textos, analisar, e também a chamada interpretação teleológica, né? Que é aquela que eu vou tentar entender qual era o objetivo quando aquela pessoa, o autor, quis escrever aquilo, né? No caso, o autor inspirado pelo Espírito Santo. De alguma forma, o grande autor intelectual é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Sim. Mas o escritor, como alguns dizem, ele está ali inspirado por Deus. E a palavra de Deus não tem contradição. Porque se vem de uma fonte eterna, infalível e imutável, ela não pode mudar. E tanto é verdade que... Sim, você pode falar. Inclusive, irmão Reinaldo, aproveitando a fala da irmã Milka, né, em relação à Bíblia não ter contradição, e você também repetiu ainda há pouco, o saudoso pastor Antônio Gilberto, né, teólogo brasileiro, respeitadíssimo, potiguar, membro da nossa igreja, né, pastor da nossa igreja, ele diz em um dos seus livros, né, que não há contradição na leitura bíblica que se faz. As contradições, na verdade, são frutos da mente humana que é limitada. E aqui, abrindo um rápido parênteses, eu quero até dar uma dica aos nossos amados professores, que para sanar um pouco dessa dúvida aí que se criou em relação a haver divergência entre os ensinos de Tiago e os ensinos de Paulo, peça para que os seus alunos leiam textos de ambos os escritos, ou seja, tanto de Tiago como de Paulo, que estão alinhados ali. A exemplo disso, nós temos o texto áureo da nossa lição, 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, e também o que está no texto bíblico da leitura, né, que vai ser feita em classe, aí quando Tiago diz que a tentação, ela não veio tentação sobre nós, diz Paulo, né, senão humana, e Tiago diz que é fruto do desejo humano também a tentação, da concupiscência humana. Peça para o seu aluno ler, se possível, peça para um se posicionar de pé, abrir a Bíblia ali em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13, e outro aluno em Tiago capítulo 1, e outros textos também, você vai encontrar com certeza, textos que vão possibilitar essa atividade aí ser feita durante a sua aula, professor. Se eles divergiam, então por que ó, lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Diz a mesma Sim. coisa, a mesma ideia que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 2. Então, a gente pois já começa... E outra, a gente, não, abrindo um rápido parênteses aqui, Paulo, né, não desconsiderando ele jamais
quem sou eu na fila do pão, como diz o ditado, mas quando a gente fala de teólogo bíblico, a primeira referência que vem à nossa mente é Paulo, né? No entanto, embora não houvesse ali o que a gente hoje conhece como teologia, e já no tempo de Paulo também houvesse, mas existia ali a experiência de quem tinha estado com o próprio Jesus, isso é, acerca de Tiago, né? Você vai conseguir ver nos dois escritos similaridades, não vai haver disparidade nenhuma. Então, é muito bom que o aluno leia, né? Leia esses textos, como o senhor acabou de recomendar também. Amém, glória a Deus. Então, vamos avançar para o nosso ponto 2, acerca das provações, e o ponto 2.1, acerca da tentação ou provações. E aí, a gente, como a gente já disse, que a epístola do apóstolo, escrita pelo apóstolo Tiago, ela é muito prática, então ela vai começar tratando da provação, né? E, meus irmãos, a gente vai logo aqui desmistificar uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Quando João Ferreira de Almeida foi escrever, foi traduzir, perdão, a, a nossa versão em português da Bíblia, ele fez a tradução de uma versão inglesa que trazia de forma que nós consideramos, que humildemente consideramos de forma errada, o termo tentação, o termo, na verdade, peirasmos, como tentação. O termo grego peirasmos como tentação. E aí, realmente, há um erro de tradução. Não um erro na palavra de Deus, mas um erro na forma que ela foi traduzida. E aí, se você, por exemplo, aqui, eu estou aqui com uma versão da versão revista e corrigida, tá certo? Essa versão, que é um pouco mais antiga, ela vai dizer o quê? Sabendo que a prova, versículo 2, Tiago 1, 2, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, tá certo? Essa passagem com essa tradução, ela vai entrar em conflito com 1 Coríntios 10, 13, não é? Mas, obviamente, a gente vai ver durante essa aula que a aprovação é algo que não vem de Deus. A tentação é algo que não vem de Deus. A tentação é algo que vem, talvez até fomentada por Satanás, mas ela vem das concupiscências humanas. Tá certo? Ela nasce na carne humana, na mente humana, de alguma forma. Quando você pega agora uma versão mais atualizada, por exemplo, a NAA, a Nova Almeida atualizada, você vai encontrar, no primeiro capítulo da epístola do apóstolo Tiago, você vai encontrar a seguinte nova tradução, já corrigida e atualizada de forma mais assertiva. Ele vai dizer, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Então, perfeito. A gente vai aqui tratar, então, quando nós formos falar de Tiago, capítulo 1, versículo 2, vamos dizer que estou falando aqui de provação, não de tentação. Então, é até importante, irmão Reinaldo, já que isso foi corrigido, né? O professor, evidentemente, já deve saber disso. Já visto hoje a gente ter à nossa disposição inúmeras versões da Bíblia, mas já que você está lidando com uma classe, né, ali juvenil, é importante você despertar também nos seus alunos o interesse, né, em que ele venha se aprofundar mais no estudo das Escrituras. E é interessante que para essa aula, eu sei que o tempo vai ser um inimigo ali, mas se você puder fazer, você vai fazer com maestria, eu acredito. Você levar pelo menos uma outra versão da Bíblia, né? Que em especial traga a tradução como provações, não tentação, mas provação. Isso. O professor vai ter duas escolhas, né? Ou ele perde aqueles 2 minutinhos, 5 minutinhos da aula explicando essa diferenciação e já justifica dizendo que Deus não se alegra na nossa tentação. Aliás, ele dá o escape. Ele dá o escape. Veja que a tentação não é algo, e aqui a gente já avança no tema, talvez em algum tópico, mas a tentação é algo que não vem de Satanás. Sim. A tentação, ela não nasce, vamos por assim dizer, ela não nasce no âmbito espiritual, entre aspas. Mas existe uma intervenção na tentação. E não vem de Satanás, ela vem de Deus, na verdade.
Sim. Na tentação, Deus sempre dá o escape. Ou seja, não há tentação que o homem não possa resistir. Não sei qual é a tentação que você está enfrentando hoje, mas Deus dará o escape. Você pega o exemplo de José. José era um jovem ali abandonado, sozinho no mundo, esquecido pelos irmãos, esquecido pela sua família, sofreu uma traição terrível, mas era um jovem que, no momento da tentação, fugiu. Realmente foi um escape, literal. Ele escapou, ele fugiu. Tentação, a gente não resiste. A gente foge. Foge, né? Exatamente. Nós fugimos da tentação. Agora, do diabo, nós resistimos. Mas da tentação, nós Palavra, né? fugimos. Exatamente. Nós Fugir, a temos que Bíblia diz, né? fugir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. A mesma palavra também diz o quê? Fugir da aparência do mal, né? Exatamente. Não Fugir da precisa nem... prostituição. Isso. Perfeito. Exato. Perfeito. Essa é a ideia, né, professor Elimelec, irmã Milka, de que a tentação ela vai surgir no coração do homem. Às vezes o diabo ele manda de forma dentro dos seus domínios espirituais, então vamos dizer assim, ele manda alguns mensageiros enviados, físicos ou não, às vezes é um amigo que Satanás se aproveita de uma amizade mundana, para colocar olha, vamos aqui para tal lugar, bora ver isso aqui, vamos provar isso aqui, degustar dos manjares desse mundo. Isso é uma tentação. Eu Pode ser referiria a que isso até como agente tentador, né? é um agente tentador. Perfeito. Isso. Que tenta provocar esse radical livre no ser humano, não é? Isso. Mas... E quando você falou aí que, desculpe interromper, que a intervenção Não, claro. é o escape, é importante que, tendo em vista que a tentação surge em nós mesmos, né, é fruto da nossa natureza humana caída, então, isso está em você, certo? Isso está em você. Seja o inimigo das nossas almas ou um outro agente tentador poderá se aproveitar disso, mas não da origem, né? A ela, porque isso já está na sua natureza, está na nossa natureza humana, que é caída. E o interessante, para que a gente venha a ter cuidado até, né? Fazendo aqui a dobradinha Tiago, Paulo, Tiago, né? Porque Paulo escreve: aquele que está em pé, olhe para que não caia, tenha cuidado para não cair, né? Se referindo, inclusive, às tentações, às provações pelas quais o povo hebreu passou e caiu, né? No capítulo 10 de 1 Coríntios, ele orienta ali a ter cuidado, e Tiago nos apresenta o quê? O caminho. Tem ali o início e todo o desenrolar da história. É só você observar, professor, com seus alunos, os versículos na nossa leitura bíblica em classe, de 13 a 14, né? Onde é nos apresentado aí o caminho da tentação. E ele começa, evidentemente, apontando para a origem dela, o início de tudo, que é a nossa natureza. Quando ele escreve dizendo que ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um, quando tentado, é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O começo está em nós. Amém. Perfeito. Eu acho que teve uma lição, inclusive, dos jovens. Não, ele coloca aqui também. O comentarista coloca no ponto 3.2, o caminho da tentação. Justamente como você colocou aqui, professor Elimelec. Essa coisa que ela nasce, a sua concepção é no coração do humano, e ela começa, a partir daí, a abismar o coração do homem. Né? Um abismo chamando ali um outro abismo. Agora, claro, veja, você pode ter catalisadores externos. A grande verdade é que você pode sozinho cair numa tentação. Sozinho. Claro. Verdade. Mas existem catalisadores. Por exemplo, as músicas que você escuta no seu dia contaminam a sua mente de um jeito que na próxima jogada, na próxima tentação que você tiver, você pode cair. Uma vida que não se enrijece pela palavra, que não se sustenta pela palavra de Deus, a qualquer momento ele pode cair.
um homem que não... Eu não estou falando de ter reserva de oração, porque isso não existe. Mas estou Sim. falando de ter fundamento. Um prédio sem fundamento é um prédio que cai. Tá. E no nosso caso, né, quanto cristãos, você não pode estar fundamentado em outra coisa a não ser a palavra. Perfeito. A palavra de Deus. Você é adolescente, você é jovem, né? E é isso que nós, quanto professores, devemos passar nesse domingo para cada um dos nossos alunos e para a nossa classe ali, né? Que a palavra é a base que vai nos dar a sustentação necessária para permanecer, né? Ela que também vai nos dar a capacidade de fugir, né, da aparência do mal e vencer as tentações, as provações pelas quais a gente vem a passar aqui. Isso. Então a gente vai... eu gostei bastante da forma que nós delimitamos o conceito de tentação. Porque, veja, se Sim, nós deixássemos até, naquele primeiro momento da questão da tradução, né? Algum aluno pode ir lá na sala e estar com a versão corrigida e atualizada. E ele vai achar estranho quando ele ler aqui o versículo 13 e dizer: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ele vai dizer, pois mas é, como é que está aqui dizendo isso e lá na frente fala que tem alegria quando cai na tentação? é verdade, verdade. Não tem nada disso. E aí, irmão Milton, a gente tem, então, essa questão da provação da fé. Então, veja, a aprovação da fé. Então, a gente tem que ter alegria, já agora mudando para o tema provação, alegria nas provações. Eu acho isso um pouco... É um paradoxo, né? As coisas de Deus são assim, meio sem... É meio o sem Deus que se sentido. oculta, né? Porque você vai se alegrar na sua provação. É por isso que as pessoas olham para o crente e acham ele doido. Esse crente está doido, está sofrendo, está desempregado, mas está feliz. E, Como é que é isso? Que alegria é essa? Que aprovação da fé. Exatamente, né? Os crentes já não são vistos como pessoas normais, né? Pelo menos um crente fiel, ele é sempre olhado assim no canto de olho, é uma pessoa meio estranha, mas porque eles não entendem o porquê de sermos assim, né? A aprovação, ela vai trazer em nós uma alegria, nós vamos gerar uma alegria em nós, mas não é uma alegria que significa que nós não vamos chorar, ou que nós não vamos sentir dor, ou que não vamos ficar tristes. Mas é uma alegria que vai estar dentro de nós por sabermos os benefícios daquela aprovação. Nós somos provados e essas provações vão nos aperfeiçoar. Elas vão gerar em nós fruto, vai gerar a paciência, a perseverança e vão nos aproximar mais de Deus. Como foi bem explicado no tópico anterior pelos irmãos Reinaldinho e Elimelec, sobre a diferença entre provação e tentação, frisando bastante a tentação, enquanto a tentação vem desse desejo, a aprovação não. A aprovação pode ser dada por Deus para provar a nossa fé, para que a nossa fé seja aumentada, gere frutos e ainda tem um outro bônus, é que a gente vai ajudar outras pessoas. Porque quando nós somos provados, esse fruto é gerado, mas não é gerado para ficar conosco. Ele vai ser para ser compartilhado e edificar os nossos irmãos. Por isso que é tão importante testemunhar. Você pode perceber que os adolescentes às vezes não entendem a importância do testemunho. Porque o irmão está dizendo na igreja que Deus abriu uma porta de emprego. Às vezes até acham que é para se vangloriar, mas não. É porque aquilo que ele recebeu de Deus, aquela bênção, ele testemunha aqui, testemunha a aprovação que passou, a bênção recebida, e isso vai gerar fé em outro irmão. E quando ele passar por uma prova, ele vai lembrar daquele testemunho, a fé dele vai ser aumentada e ele vai passar pelaquela aprovação. Então, nós temos mais motivos para nos alegrarmos na aprovação do que para nos entristecermos. Se a gente for um pouquinho racional na aprovação e perceber o que tem sido gerado em nós, a gente vai se alegrar. Quantas vezes Deus não trabalha em nós, nossos pontos fracos, através de uma aprovação? Deus muitas vezes permite uma adversidade para que a gente se aperfeiçoe. Se a gente for lembrar de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Mas no final, ele vai reconhecer que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Aquela prova todinha
Deus permitiu. E aí ele conheceu Deus verdadeiramente. Então, por mais que vá doer, vai doer. A gente vai se entristecer no sentido de querer chorar, de ficar mal. Sim. Não vai anular sentimentos humanos, materiais. Mas o entendimento do que é aprovação e do que isso gera em nós vai nos dar uma alegria. E é essa alegria também que nos dará força para continuar. E não se enganem, adolescente também é provado. Adolescente é muito tentado e adolescente também é muito provado. Eles estão na fase de crescer, de amadurecer, e aí Deus vai trabalhando neles, algumas provações vão vindo e eles precisam de ajuda para saber lidar. Nós adultos muitas vezes não sabemos, quanto mais adolescente, que agora que está começando a entender os fundamentos da fé cristã. Então, professor DBD principalmente, você é aquele em que aquele aluno ele vai olhar e vai esperar de você um conselho, uma orientação bíblica, vai procurar você para desabafar, para conversar, para orar. Então, esteja sempre atento. Essa é uma lição que talvez o seu aluno ele comece a contar situações em que ele passou, que sua família está passando. E como a gente já falou em algumas lições passadas de outros trimestres, se preciso for você mudar o percurso da sua aula por necessidade de um aluno, mude. Às vezes o Espírito Santo, durante a aula, ele pode falar com você, para você ir falar com o aluno, conversar sobre um tema. Nós temos o planejamento, mas sempre esteja sensível à voz do Espírito Santo. A EBD é um lugar que Deus faz milagres, que Deus fala e trabalha com esse aluno. E você, professor, vai ser um canal para isso. Então, deixe Deus me usar. Como sempre é lembrado, né, na lição, é importante o professor conhecer o aluno. E é isso que a irmã Milka acabou de falar, né, que você proporcione, né, esteja sensível, esteja aberto a esse espaço, essa interação aí, porque Deus poderá estar trabalhando, né, na sua classe nesse momento. É a pedagogia do amor de Deus, né? Você Sim. lembrar que você não é só um bom professor, você também tem ali a responsabilidade de levar o amor de Deus através da sua aula. E isso vai envolver tanto você amar o seu aluno a ponto de você preparar uma boa aula, respeitá-lo nesse sentido, você tem que amá-lo. Eu amo tanto meu aluno que eu tenho que preparar uma aula que interta ele no domingo de manhã chuvoso. Todo mundo se acordar de manhã para ir para assistir uma aula. Não é? Muitos pais até preferem ir para a praia com seus filhos, mas está levando aquele menino para aprender da palavra de Deus. Então, além de ter uma boa aula, a pedagogia do amor de Deus diz que você tem que também se preparar, por exemplo, espiritualmente, orar pelo seu aluno, interceder por ele, porque vai chegar a hora que você vai precisar. Quantas vezes na aula de EBD, aquele aluno não ser tocado, depois ele vai falar com você, ele tem que encontrar em você uma pessoa confiável. Você não pode ser fofoqueiro, você não pode andar com aquelas pessoas que não pode virar a esquina da igreja que já começa a fofocar. Tem que ser confiável, amável, afável com o seu aluno. Não pode tratá-lo com aspereza. Tem que ser a aula, um momento de você ter o controle da aula, seja sério, seja uma aula séria, não seja uma brincadeira, ao mesmo tempo você tem que equilibrar, perdão, essa questão dessa pedagogia do amor, essa dinâmica do amor de Deus na sua aula. E aí nós chegamos, e aí nós vemos então o triunfo da fé, né? Como vencer a provação, né? Como vencer então a provação? É pela fé. O crente que está alicerçado na palavra de Deus, ele tem uma visão diferente. Não passa no concurso, o carro bate, são inúmeros problemas que a gente enfrenta, mas aquele que tem uma visão de fé sabe que, mesmo em provação, Deus proverá. É o Jeová, é o Deus provedor, é o Deus de toda a provisão, como diz o texto bíblico. Então, nós temos que ter isso em mente, que mesmo com as provações da nossa vida, o cristão deve se firmar nas promessas da palavra de Deus. E que mesmo que essa vida aqui seja insuficiente, que essa vida aqui traga problemas e aflições, muito mais nós teremos, muito mais glorificação nós teremos no reino dos céus. Né? De alguma forma, eu não falo dos nossos pecados,
Quando o texto bíblico fala lá em 2 Coríntios sobre o poder de Deus, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque o meu poder, mas não é no nosso pecado, né? Não seria nas tentações, mas nas provações, quando nós nos encontramos fracos e falhos e perdidos, quando bate aquela tristeza, é aí que a graça de Deus se manifesta. É aí que o poder dele se manifesta. E nesse momento vai ser importante, né, lembrar que no final a fé sempre vai triunfar, né? Que o escape virá do Senhor nas provações, que o fortalecimento, a força. Então, assim como o Tiago escreveu naquele tempo aos irmãos que estavam dispersos, né, dada a perseguição e sendo provados ali extremamente, se alegre por ser provado. Tenha alegria, né, espiritual em ser provado, porque isso vai produzir em você. Vai produzir em você frutos, vai produzir em você um amadurecimento espiritual que de outra forma você não teria. Eu acho até lindo e é importante que, se você, professor, tiver tempo, de mencionar o texto de Romanos, capítulo 5, versículos do 1 ao 4, né? Quando Paulo diz o quê? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nele também temos a entrada pela fé, esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança, né, da glória, mas não somente nisto. Nós nos gloriamos também nas tribulações, que é sinônimo de provação aqui, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência, a experiência, que pode ser traduzido como um caráter aprovado, a semelhança do de Cristo, né? E a experiência é a esperança. E a esperança em Deus não vai trazer confusão. Então, adolescente, nossa classe de juvenis, eu sei que todo mundo é provado, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Não existe super-homem e super-crente, só nos desenhos aí, e em quadrinhos. Mas aqui a gente não está livre. Ninguém está livre, isento de ser provado, mas se a palavra de Deus for o seu alimento diário, né? Por isso a gente tem até uma leitura diária, que é importante que você também se adapte a fazê-la, né, durante a semana, até chegar o dia da aula. Você vai estar munido de força. Munido de força. E por mais que as provações queiram desfocar, você vai manter o foco, né? Olhando para o Senhor e vendo o que está à frente. A aprovação vai ter um fim, né? E os benefícios dela, o triunfo da fé vai acontecer na sua vida. E, meus irmãos, a gente vê essa questão de provação nos relatos dos nossos missionários, ou relatos de igreja perseguida, que vem, por exemplo, da agência Portas Abertas, ou então nos nossos boletins missionários, que a nossa igreja, pelo menos aqui na IADERN, a gente tem esses boletins missionários, a gente tem notícias, e a gente vê muitos relatos dos missionários, de irmãos, das situações de perseguição extrema, em que eles pedem para que as igrejas, nossas igrejas, não orem para que a perseguição acabe, mas para que Deus dê graça para que eles suportem a perseguição. Então, talvez nosso aluno olhe para o relato bíblico e diga, isso aconteceu há muito tempo. As pessoas já não são mais assim, a cultura mudou, e a gente trazer relatos da nossa realidade, pessoas do século XXI, no nosso dia a dia, que passam por grandes provações e dão esse testemunho de que não é que eu não quero que a perseguição acabe, eu quero ter graça para vencê-la, para passar por ela, para chegar ao céu. E trazer esse relato pode edificar o seu aluno e impactá-lo, porque nos impacta também. Porque por muito menos, às vezes queremos desistir ou vemos irmãos querendo desistir. Mas é a graça do Senhor em nós que nos faz querer vencer. E como já foi dito, essa graça, essa força para vencer, ela só vai acontecer se nós estivermos munidos da palavra do Senhor. O estudo da palavra, esse entendimento do fundamento cristão, vai nos levar a ter condições de passar por essas provações. Então, frise isso seu aluno. E se você conseguir algum boletim missionário com o seu pedido de DPEM, você pode trazer algum desses relatos de perseguição para o seu aluno ler, ver o que essas pessoas dizem. Alguns funcionários trazem vídeos, Portas Abertas também tem alguns materiais, que você pode estar mostrando para eles que acontece no dia de hoje. A perseguição, grandes provações, mas existem crentes que querem vencer, que não vão desistir e se render, não é algo que aconteceu no passado. Continua até hoje. Temos crentes fortes em Cristo Jesus. Eles servem como testemunho para a gente, né? Isso.
Você olha para um missionário, por exemplo, na Coreia do Norte, que é Sim, perseguido, ou então na China, que se recusa a aceitar os ensinos daquela igreja estatal que tem na China, que idolatra o Estado, é uma estadolatria, né? São pessoas que a gente olha assim e tem que ter a humildade de dizer que, meu amigo, eles são mais que eu tenho que ser assim. são exemplos, né? São exemplos para a gente. Você pega, por exemplo, Eusébio Cesareia. Ele vai escrever Sim, sobre o martírio de Orígenes. Aquilo assim, você fica de, largue Jesus, deixe Jesus para lá. Ele pega calmamente e fala: olha, eu tenho é, 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 andado com Jesus há 80 ou 70 anos, eu não lembro muito bem, e nunca ele me abandonou. Por que eu vou deixar ele agora? deixa ele agora. É a coisa assim que você fica assim, você termina de ler isso, você fala, eu tenho que ser mais crente. Esse É, testemunho aqui não é para ele se vangloriar, é para eu entender que eu posso resistir às provações. As provações não vão vencer, porque a fé sempre vai vencer. A coragem dada por Deus sempre vai superar. Não é? E fala que quando ele foi queimado, da fumaça, ele não se queimava a princípio, e saiu um cheiro agradável daquela fumaça. exatamente. Então, assim, que a nossa vida nas provações possa produzir também um cheiro agradável. Está tudo dando errado e você continua sendo um instrumento de Deus, continua sendo um testemunho para aquelas pessoas. Está tudo sem dar certo, mas você continua sendo um canal de bênção. Como é que Elimelec está de pé ainda? Como é que Milca está de pé ainda? Não, é porque só pode ser Jesus. Na Até, sua fraqueza, você vai desaparecer e Jesus vai sim, aparecer. parafrasear o que diz uma das epístolas gerais, que é a de Hebreus, nós hoje temos também uma grande nuvem, né, de testemunha de pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, que foram provados e aprovados. Isso nos motiva. Eu até aconselho muito aqui na minha classe de jovens, aos jovens lerem, são leituras indispensáveis, né, além da Bíblia. O Peregrino, Heróis da Fé e procurar biografias de missionários. Há pouco mais de 20 dias eu li uma que me impactou demais, que foi a do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, né, um pastor nordestino, né, um estadista embaixador da obra pentecostal aqui no Brasil, e eu considero isso na minha vida cristã, que não são muitos anos, mas eu já tive a oportunidade de conhecer algumas dessas biografias como um antídoto para momentos de fraqueza. Eu lembro-me do que o Senhor fez na vida desses homens, do passado e da história mais recente, e volto a me alegrar, sabendo que Deus pode fazer na minha vida também. Tem alguns livros que, assim, marcam nossa infância. A gente teve o privilégio dado por Deus de crescer no Evangelho. Foge, Nick, Foge, A Cruz e o Punhal. Atrevi a me chamar de pai, né? Acho que é de Isso, alguma editora, agora eu não lembro o nome, também não vou dizer, né? eu li, O mas nome, não lembro mas agora, né? Que é o testemunho é, dele. Né? exatamente. Então, assim, você termina de ler aquilo, a história daquele Ivan, que era um soldado russo, você fica assim, sem entender como é, e você sai dali revigorado. Você vê a história já citando aqui, de José, você vai dizer, rapaz, mesmo qual é a minha aflição diante da aflição que José passou, né? Você vê, e aí, pronto, quando a pessoa caiu em pecado, caiu, foi terrível, aquilo agora aqui para a tentação. Deus não se alegrou, Deus ofereceu escape e você recusou. Aí você vai ler, por exemplo, a história de Davi, né? Que Deus, ele é aquele Deus que pega aquela pessoa que está errada, aflita, perdida no lamaçal do pecado, ele vem e restaura aquela pessoa, né? Como fez com Raabe também. Então, assim, a gente vê um Deus missionário. O nosso próprio Deus poderoso e soberano, que ninguém precisa aconselhá-lo, e ninguém precisa ajudá-lo em nada, ele é um Deus missionário, um Deus que desce,
que resgata aquela pessoa, ele mandou o seu filho, ele vai, resgata a humanidade, é um Deus que faz missões, é um Deus que fala a Abraão, é um Deus que fala a Isaac, a Jacó, é um Deus que se revela. Não é? Então, é um Deus que se revela em momentos mais difíceis e que propõe ao ser humano uma vida de paz eterna. Uma vida que a alegria dele começa aqui e termina no céu. C.S. Lewis, da mesma forma que tem o caminho da tentação, há um caminho da salvação que leva ao céu. C.S. Lewis, o escritor C.S. Lewis, ele vai dizer que o céu é como se fosse uma miragem do avesso. Conforme você vai chegando numa miragem, no deserto, aquela coisa bonita se desfaz e é só areia. No céu, quanto mais você chega no céu, quanto mais você se aproxima do céu, as coisas deste mundo, elas desaparecem. É uma miragem feia que desaparece, o deserto da vida desaparece e você chega ao lado de Deus. Então, assim, a fé é um caminho que leva o homem à verdadeira alegria. A verdadeira alegria que é estar com Deus. As pessoas superestimam a felicidade, a alegria. Superestimam. É mais importante obedecer à palavra de Deus, obedecer ao seu Criador, porque aí sim você vai viver vai gozar da plenitude de estar com Deus, do que ser feliz. O que você acha que é bom ser feliz. O parâmetro, o paradigma é a palavra de Deus. E aí, palavra de Deus e sabedoria tem tudo a ver. Então a gente vai entrar no antídoto. Agora vamos falar do remédio. Como vencer tanto a aprovação e a tentação. E aí, professor Elimeleque, como é essa coisa da sabedoria? Olha aí, a exemplo de Provérbios, né? Tiago traz conselhos aí que são fundamentais nessa luta, nessa peleja, que se posta em prática, com certeza a gente vai conseguir vencer. E o primeiro deles é pedir sabedoria a Deus, né? Sabedoria aqui que é um conhecimento dado por Deus para lidar com essas situações. A Bíblia não menciona, por exemplo, que José orou ali, né? Naquele momento em que ele fugiu e venceu aquela provação. Porém, eu posso conjecturar de que ele, dado o seu relacionamento com Deus, mediante a fé que tinha no Senhor e alimentava ela através da palavra e da oração, né, da revelação de Deus, foi essa sabedoria dada por Deus que o capacitou para fugir e vencer naquele momento. E é interessante que Tiago, ele estimulando os irmãos a pedirem essa sabedoria a Deus, ele diz que Deus dá, não lança em rosto, né? Então, é algo que está acessível a nós. Peça sabedoria a Deus. Às vezes, a gente não vence a provação, seja a tentação, a dificuldade aqui, por não buscar orientação no lugar correto. Então, se você e eu, diante de uma aparente ou mesmo uma situação muito difícil, uma provação, não sabemos o que fazer, é melhor parar, né? É melhor parar, repensar, e buscar a orientação do Senhor. Fazer aquilo que disse o nosso irmão Tiago, pedir sabedoria ao nosso Deus, né? Porque com sabedoria se edifica, com sabedoria se constrói, com sabedoria nas provações se vence. Amém. Glória a Deus. E, professora Milka, então a gente está falando aqui da sabedoria, né? Que são essas lentes de Deus que ele nos dá. Eu, por exemplo, sou míope, muito míope. Meu grau é muito alto. Se eu tirar meu óculos, meus irmãos, eu sou tão míope que eu não vejo nem o que está perto. Só para você ter uma ideia. Não vejo nem o que está longe, nem o que está perto. E a sabedoria de Deus, que muitas vezes a sabedoria também é utilizada como o próprio Jesus, né? Ali presente. Ele é a sabedoria, é a nossa sabedoria, né? No livro de Provérbios. A gente vai, então, ter essas lentes que nos ajudam a enxergar tudo ao nosso redor com a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, que não é humana. Às vezes, a sabedoria que Deus dá a gente, ela não é, assim, humanamente falando, a coisa mais certa, assim, mais lógica a se fazer. É a coisa certa, mas não é a coisa lógica a se fazer. Muitas vezes o humanismo diz, olha, você tem que fazer desse outro jeito. Seja sagaz, seja esperto, triunfe sobre seus adversários. Quando, na verdade, o que Deus quer é que você prepare um café para o seu inimigo,
faça algo que quebre a qualquer expectativa. A Bíblia fala, por exemplo, que quando você faz quando você faz essas boas atitudes com seus inimigos, é como se acumulassem cinzas, né, brasas na sua cabeça, na vossa cabeça. Então, é interessante que Deus dá estratégias que funcionam, embora humanamente pareçam não dar certo, mas sim, elas são assim porque você tem que ter fé. Então, mesmo diante dessa destruição da vida, dessa vaidade, essa vaidade lógica, as coisas têm que ser feitas assim, de querer sempre triunfar, sempre o melhor, mas tenha fé. E aí, professora Milka, a gente tem, então, essa coisa de confiar em Deus e no que Ele falou pela sua palavra, mesmo sendo a decisão mais estranha, algumas vezes, a se, a se executar. Exatamente. A Bíblia nos orienta a confiar em Deus mesmo no que foi improvável. Se a gente for parar para pensar direitinho, viver aqui na Terra não é algo fácil, certo? É muito difícil. Existem muitas dificuldades. E muitas pessoas têm se perdido nessas dificuldades. Mas se a gente for ver aqueles que têm tido a fé em Deus, a fé que Deus ele é soberano, a fé que Deus é o Deus que cura, a fé que esse Deus é o Deus que te salvou, a fé que Deus preparou um lugar para nós e para os salvos lá no céu. Quando a gente tem essa fé, a gente consegue vencer as dificuldades aqui, porque a nossa mente não vai estar presa aqui. Se a gente ficar com a nossa mente pensando nas dificuldades daqui e focar nisso aqui, a gente vai sucumbir. Porque vai chegar um ponto que tudo que for de dificuldades terrenas, de angústia, de preocupação, vai ocupar o nosso coração. E não vai ter mais espaço para Deus, porque vai estar totalmente preenchido pelas preocupações daqui. Mas quando a gente confia no nosso Deus, confia que Ele é soberano, que Ele cuida de nós e que Ele sabe o que é melhor, a gente vai confiar e vai obedecê-lo. Inclusive, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, está lá em Provérbios. Então, a gente precisa ter o temor ao Senhor para ter sabedoria. Essa sabedoria vai nos fazer lembrar, eu preciso ter fé. Porque é este Deus a quem eu sirvo que tem o controle de todas as coisas. É Ele que me garantiu a vida eterna. É Ele que está preparando um lugar para mim. Essa sabedoria vai nos fazer tomar a decisão correta, que é confiar em Deus em meio às dificuldades. E que vai levar ao outro passo, que é escolher não errar. Vejo que são atitudes interligadas. Não dá para confiar em Deus, escolher não errar, se a gente não tiver o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. É um combo que é interligado. Não dá se a gente vai escolher não errar. Se você não confia em Deus, que Ele é o dono da sua vida, você não vai conseguir escolher não errar, porque você vai ter medo. Você vai olhar pela lógica humana e vai acabar indo para outro caminho. E você só vai conseguir confiar em Deus se você temer a Ele. Então, é tudo interligado. Amém. Glória a Deus. Essa lição, ela é muito... A gente podia passar, talvez até aqui um tempo maior até, discutindo, conversando e debatendo acerca da dualidade entre a tentação e a aprovação. E veja, irmão professor Elimelec, que parece que o remédio para a aprovação e a tentação é o mesmo. É a palavra de Deus. Mas Sim. É como se um fosse um chá e outro fosse uma pomada. Vamos dizer assim, né? Porque Sim. A analogia é boa. Exatamente. Para a tentação, eu uso a palavra de Deus para fugir, para me proteger, para me blindar, né? Para não ficar exposto. Eu uso a palavra de Deus como esconderijo, como abrigo, como abrigo numa noite escura, né? Que eu estou passando. Agora, para a provação, né? Para a tentação, eu uso a palavra de Deus para fugir, para me lembrar, para colocar no meu coração a palavra de Deus, para que eu não peque contra o meu Criador. Agora, para a provação, a palavra de Deus é consolo. Ela é alívio, de alguma forma, né? Então, e aí a gente tem um alerta final aqui na nossa lição. Um dos últimos tópicos, o tópico 4.3, fala: não erre,
né? Porque o apóstolo Tiago ele encerra o capítulo 1, no versículo 16, dizendo que não errem, usem a sabedoria, a fé, para não errar. Todos nós temos o livre-arbítrio, né? Deus não vai tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Isso também é verdade. Exato. Aquele que peca e não se arrepende, Deus está dizendo, olha, você tem escolha. Ele deu escape. Né? Então, não errem, porque isso pode custar o seu bem mais precioso, que é a sua existência eterna com Deus, chamada salvação. O Jesus, quando vai orar por nós, ali no seu momento de aflição, ele vai dizer que eles conheçam a Ti, Pai, porque a vida eterna é esta, é conhecer a Ti. Então, se eu conheço a Deus aqui neste mundo, eu já tenho a vida eterna. Este corpo vai perecer, vai virar pó, vão sobrar meus ossos, mas a minha alma está guardada, está segura em Deus. E assim como nas aflições deste mundo, um pouco cheio de tempo, porque essa vida é uma grande, um sopro. Você nasce, cresce e morre assim. Você pode a qualquer momento ir embora. E onde vai parar a sua vida? Onde vai parar, onde você deposita a sua esperança? Né? Será que vale a pena cair em tentações? Será que vale a pena se desesperar e tomar atitudes precipitadas no momento de provação? Irmão Milka falou aqui acerca dos missionários. E perceba que, às vezes, a provação e a tentação andam juntos. A provação que um missionário está passando ali numa situação de perseguição pode tentá-lo abandonar a missão, a obra. Mas Deus o conserva. Deus vai dizer, Deus promete, vai repetir o que ele disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. E isso, veja, para qualquer problema da nossa vida, Jesus sempre vai ser a resposta. Não importa quão maior a aflição seja, Jesus continua sendo maior, melhor. É melhor viver com ele, é melhor viver um pouco triste, com dor, do que perdê-lo, porque ele é o bem mais precioso. Professor Elimelec, suas considerações finais para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então, meus irmãos, já agradecido a Deus, né, por estar aqui com vocês e poder, de alguma maneira, cooperar. Quero louvar a Deus pela vida de tantos professores e professoras que se dedicam à nossa EBD e que nesse domingo terão a oportunidade, né, de partilhar desse conhecimento com a sua classe. E eu oro para que Deus te ajude, para que Deus te dê a iluminação necessária, para que você possa também fazer com que a sua classe venha crescer em espiritualidade, venha saber lidar a partir do que diz a palavra de Deus, seja com a tentação, seja com a provação. Deus abençoe. Amém. Que essa aula, querido professor, pai, mãe, aluno, ela venha ser edificante para a sua vida, que você possa retirar princípios para viver uma vida que agrada ao Senhor, nos meios de provações, tentações, que você venha se lembrar da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua aula, abençoe a sua semana, que esse podcast venha realmente ser um canal de bênçãos para você, e eu aguardo cada um de vocês no próximo episódio que a gente for gravar. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. O que eu tenho a dizer, para não dizer mais nada, soberania de Deus. Eu acho que Deus é soberano. E se ele disse na palavra dele que ele dá escape à tentação, é porque ele dá escape à tentação. E se vem sobre nós qualquer provação vinda de Deus, é porque ele quer que nós passemos por ela vitoriosos. É para nossa edificação. Então nós temos que confiar na soberania absoluta de Deus, e da mesma forma que a soberania dele é absoluta, o amor dele também é. Então, quero convidar, como dito no início do podcast, o professor Elimelec, para fazer uma oração por nós, por nossos alunos. Deus abençoe a cada um nessa semana, que eles possam ser cheios da graça de Deus para enfrentar os problemas, que não caiam na tentação de só estudar no sábado para dar aula no domingo, que seja uma bênção para todos nós. E também quero pedir oração pelas amígdalas da professora Milka, que estão, ela já, olha, eu lembrei. Eu que já passei por isso aí, viu? Eu já passei por isso aí, sei que é complicado. Mas Deus vai dar vitória. Amém? Vai. Vamos orar. Vamos orar, né?
Oremos então. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua palavra que hoje está tão perto de nós. Quero te dar graças pela vida de cada professor e professora que neste domingo, Senhor, estará à frente da classe ali como servo teu, como instrumento do Senhor para abençoar vidas. Que o Senhor lhe proporcione a sabedoria, o discernimento, a graça e a unção necessários para esta obra. Pai querido e santo, eu também quero te apresentar os teus servos, o irmão Reinaldo, a irmã Milka, e pedir em especial pela tua filha Cura, que o Senhor a abençoe mais e mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz de seus irmãos, uma ótima semana e uma boa aula.